Amados, boa noite. Ainda me refazendo dessa gripe complicada, mas necessária, talvez não. Vamos novamente recomeçar nossos trabalhos e já estamos na lição, no nosso encontro número 92 sextas-feiras. Isso constitui uma bênção, porque é muito grato a Deus a oportunidade que Jesus nos concede de continuarmos estudando ativamente, tentando melhor entender as colocações às quais somos colocados à prova para continuarmos, para trabalharmos, para prosseguir, não? Então, uma gratidão imensa a essa família linda, espiritual, que estamos crescendo juntos, não? Isso é uma dádiva de Deus, é uma dádiva. Poucos fazem esse caminhar, poucos. Então, nós temos, através desses estudos, oi, Ana Maria, eu estou melhorando, quase boa. Através dos nossos estudos, possamos serenar nossos corações diante das tribulações do dia a dia e continuar seguros nos ensinamentos de Allan Kardec, que foi auxiliado por Jesus, e para trazer-nos o Consolador prometido. Então, não temos por que ficarmos preocupados. Vocês viram aí as pesquisas que fizeram, que no ano passado havia 2,2% de espíritas no Brasil, e agora, 2025, 1,8%. E aí, então, conversando com o Orson e amigos que eu vou ligando, pois é, a necessidade é fazermos a nossa parte. Nós, a cada um mesmo, segundo suas obras. A evolução é de cada um. Você vai buscar aquilo, a companhia, o amor dessa vida, agora, em nossos encontros, nas escolas, nos trabalhos, na família. É uma bênção. Oi, Silvia, querida. Muito bem, estamos juntas aqui, vamos trabalhar. E nós estamos em o livro, primeiro o seguinte, vamos mentalizar isso. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, a sua caminhada junto ao Consolador, ao Espiritismo, trabalhando sempre a fidelidade espírita. Também agradecemos a bênção dos nossos encontros. Gratidão a todos os nossos irmãos de nossa família espiritual. Jesus, fique conosco nessa noite,
para que possamos, ao ler dos seus fluidos maravilhosos, que contamina a todos. Que assim seja. E vamos para o Livro dos Espíritos, na questão, nós estamos no livro 2, estamos no item, no capítulo 8º, e esse capítulo vai falar da interferência dos espíritos na vida ou no mundo corporal. Muito bem. Já vimos alguns lances, algumas questões. E é de pasmar que a humanidade não tem essa preocupação, achando que só ele pensa, só ele resolve, quando não é verdade. Quando Kardec diz assim, na questão 459, que os espíritos influem em nossos pensamentos, mas decidem por nós muitas vezes. Oi, Alain, querido, boa noite, amor. Decidem por nós. Ah, mas dona Valdenise, mas eu sou católica, eu sou da Umbanda. Não interessa. Não interessa o clero. Eles estão por todos os locais. E aí, então, aí o Kardec diz assim, eles exercem uma influência em nossas vidas maior do que você acredita, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, qualquer desconforto no trabalho, no lar, na rua, um cuidado, para não que haja irritação, desconfiança, para que não haja, sabe, um mal-entendido, porque entrou nessa faixa, vai acontecer o pior. É necessário... Oi, Rafael, amor, boa noite, não vi você hoje. É necessário entender isso. E demora para a criatura ver por esse lado as coisas, entende? Demora. Hoje, a Maiara me liga, ontem, que o menininho que tem TOD, é aquela doença mental, entre aspas, que não aceita falar não, etc, etc. Tudo bem. O que precisa, além da psicóloga, além do remedinho? Precisa trabalhar a prece. Por quê? Essa criatura, essa criança, ela está envolvida com esse comportamento pelas forças espirituais contrárias. Não adianta bater, não adianta socar, não adianta expulsar, não adianta. Perdão, o que adianta é orar. Põe no cantinho assim, faz um Pai Nosso, livra essa criatura, entende? Aplaca o coraçãozinho dele, e assim vamos. Mas, vamos mais adiante, nós estamos na questão 465. Vamos ver aqui. Olha a pergunta. Esse livro é a parte filosófica da doutrina. E nós já estamos na questão 465. E ela tem 1017 questões. E nós, 16. A gente vai entendendo o mundo que nos rodeia, as pessoas que nos cercam, a fala das pessoas. Porque lembrando sempre que Jesus não impôs nenhuma religião. A religião de Jesus é única, amor. E onde há amor, tudo flui, entende? Tudo flui. Impressionante quando entendermos isso bem. Vamos ver a 465. Com que
objetivos, os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal. Então, por que que o espírito iluminado, se você pensar positivo, já explicamos isso, você vai estar em companhia destes, entende? Primeiro pensamento é o seu, o segundo já são deles. Eles vão te ajudando, te ajudando. Você vê? Não. Você pode até sentir, mas não vai ver, entende? Só quem tem uma mediunidade ostensiva nessa área. Mas não há necessidade, porque quando é para o bem, tudo flui. Tudo flui, não é, Rafael? Tudo flui. Agora, os do mal, por que que os maus espíritos, os que querem a nossa confusão, a nossa tristeza, o que que eles ganham com isso? A pergunta é essa, ó. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Por que que existe o mal ainda? Por que que mata? Por que que suicida? Por que que se droga? Por quê? Por que que tem o desânimo? Não se trabalha? Por quê? Porque você pode, de repente, levantar animado para o trabalho. Ah, mas hoje não. Pronto. Está em companhia deles. Agora, por quê? A resposta é essa, ó. Para vos fazer sofrer como eles. Que depois a sua consciência vai reprovar o que aconteceu e você fica mal. E ele fica contente que você ficou mal. É o desejo dele. Oi, Fátima, linda. Boa noite, bem. Boa noite. E isso, a pergunta, diminuirá os seus sofrimentos, os sofrimentos dos espíritos? Resposta, não. Mas se fazem o mal por inveja de verem seres, vocês, mais felizes. Olha que tristeza. Olha como eles sofrem. Eles têm uma inveja que você vai bem, que você progride, que você raciocina, que você estuda. Então, por isso que eu falo, às vezes, uma criatura vai comigo, vai comigo, vai comigo, de repente sai de mim, sai debaixo da minha asa, eu não tenho acesso, eu não posso correr atrás de todo mundo, entende? Então, os negativos absorvem aquela criatura. E eles passam a influir. Não, você não vai ser feliz. Não, eu não vou deixar. Não, entende? Existe. E principalmente se estivermos com o pensamento na negatividade. Aí, então, mas isto diminui o sofrimento dele? Ele falou, não, fazem por inveja da vida que levamos. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Mas o que eles querem com isso? Resposta, os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Como eles estão afastados de Deus porque pensam só em maldade, eles querem levar você para essa condição. E eu tenho um exemplo nítido da minha infância. A minha mãe, maravilhosa, lavadeira, muito trabalhadeira, ela foi acometida de uma subjugação, quer dizer, um tipo de perseguição dos espíritos que tomavam na. Ela não raciocinava mais. Então, ela pegava, por exemplo, uma tesoura que o papai escondia e cortava uma trança. E aparecia. E o papai, o que você fez?
Ah, eles mandaram eu cortar. Ficavam felizes com isso. Eles estavam escolhendo o feijão, bonitinha. Uma pobreza que a gente vivia, pobreza financeira, mas moral não, tudo bem. E aí lá bonitinha, escolhendo o feijão. Vinha um e falava, joga fora. Daí um pouco, jogava o feijão fora. E o papai, o que você fez? Mandaram jogar. Então, estava fazendo uma força para conduzir a minha mãe ao suicídio. Então, uma, uma tarde, o papai falou, filha, você viu sua mãe? Não, papai, não vi. E começamos a procurar. Daí um pouco a minha mãe aparece toda molhada. Tinha se jogado num latão de água que servia para fazer movimentar as máquinas do papai. A sorte que ela segurou na borda, senão tinha morrido afogada. Não tinha como sair. Enfiou, segurou e veio molhada. E o papai orava, 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 orava. Aí, resumindo, o papai leva para um grupo de médiums em Campinas, num sítio chamado Santa Terezinha. Tinha um grupo de médiuns nesse lugar que trabalhavam. E aí, lá fazendo os trabalhos, mentalizando, quem estava com a minha mãe, mentalizando. E minha mãe some uma manhã. Atravessa 4 ou 5 fios de arame farpado. E o papai acorda, não vê minha mãe, e perguntou ao pessoal de lá, vocês viram a Nésia? Não. Ele saiu, viu no arame farpado um pedaço do vestido dela. Atravessou e encontrou a minha mãe sentada num barranco, sorrindo. E ele falou, o que você está fazendo aí, meu bem? Que você está... Eu estou vendo ela. Ela quem? Aquela moça bonita, de batom vermelho, girando em volta da árvore, girando. Meu Deus, e que... Aí ela está me chamando. Não, vamos embora, mulher, vamos embora. Deixa ela, deixa ela. Foram para casa, lá no sítio, Bela Vista. E aí, de noite, o papai teve o cuidado de fechar a porta do quarto e foi para a reunião mediúnica necessário. E aí, esse espírito se comunicou. Eu sou a Genoveva. Eu queria que ela fizesse o que eu fiz. E perguntaram, o que você fez? Eu me suicidei tomando um veneno, porque ela era uma prostituta. Por isso que a mamãe cortava o cabelo, jogava o feijão, não tinha, e queria se matar. Por quê? Porque era um espírito afastada de Deus. E aí o trabalho tem que ser convencer a criatura, vamos trabalhar, pense em Jesus, agora é nova caminhada. E ela, graças a Deus, deixou a minha mãe, é o exemplo que nós temos aqui, deixou, nunca mais a minha mãe teve nada, perfeitamente normal. Então, está aqui, ó. De que natureza os sofrimentos eles querem fazer a gente experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Por isso, a necessidade de orar e vigiar. Oi, Deise, Maria do Prado, boa noite, querida. Estou me refazendo. Aí, você de Angra dos Reis. Oi, Joana Leim, boa noite, querida. Deus abençoe nós todos. Vocês vão vendo que... Mas por que nós estamos falando isso e vocês da família espiritual conosco? Você pode continuar sendo católico, evangélico, mas sabendo que isso ocorre, isso existe. Isso não é, isso é a maior felicidade que nós temos, que o Kardec, durante 14 anos, estudou, pesquisou, entende? E é profundo. E tem mais.
existem nos credos religiosos comunicações que nós não sabemos, não podem falar porque estraga o seu dogma, e nós não temos nada com isso. O que nós temos é que saber disso aqui, saber disso aqui. Vamos em frente. Então, na 465, ficou bem claro, ó, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal. Por que ele quer que você fique igual? Acabou. Tá lá. Ele fica feliz, tem inveja, etc, etc. Muito bem. E por que os melhorados nos compelem ao bem? Porque nós ficamos felizes com o progresso das criaturas. Ah? Nós ficamos contentes quando você conduz alguém ao estudo, dá uma oportunidade, etc, etc, etc. Tá? Vamos a 466. Por que Deus permite, olha só, que os espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus deixa? Porque é o seguinte, ó, tudo corre por conta e risco de cada um. Nossa, não tem nem Deus, nem Jesus, nem seu espírito protetor para impedir que você não faça o mal. Vai depender do seu livre-arbítrio, da sua compostura, da sua força de vontade. Entende? Como vocês estão comigo agora, numa sexta-feira friolenta, poderia estar debaixo da coberta, entendeu? Não ouvindo disso. Então, mas por que Deus permite que os espíritos nos levem ao mal? Por que você se arruma, às vezes, para ir numa missa gostosa, ouvir um sermão? Ah, não vou, estou com preguiça hoje. Ah, eu vou entrar debaixo da coberta. Não. O primeiro pensamento é o seu, o segundo não é mais. O segundo não é mais. Você fica ouvindo os desnecessários. Aí, mas se Deus é soberanamente bom e justo, por que ele permite isso? Ok, vamos ver a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Bem, aquela cutucada. Então, por exemplo, eu não estou refeita da gripe, vocês estão percebendo a minha voz. Faço live? Ah, não. Não, faço live. Por quê? Porque vai me fortalecer. Vai me fortalecer, porque nós estamos falando só do bem, entende? E se algum fala, não, não faz, não ouvi, não ouvi. Eu vou pelo caminho que eu achei. Então, tu, sendo o espírito que nós somos, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Por isso que durante a nossa caminhada terrestre, não são só flores, são pedras no caminho que você vai tirando aqui, tira lá, tira lá, tira lá. Lembrando a Amélia Rodrigues, que tem tudo isso pelo caminho, mas também há flores. E essas flores é a prática do bem, é estar de bem, com a consciência tranquila, etc. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, ó, que os espíritos falam, do bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as maus influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Vocês veem o que acontece no mundo socioeducacional.
Nós estamos vendo, está me acompanhando aqui, a Ana Maria, que é psicopedagoga, ao longo da história de 30, 40 anos, as crianças analfabetas, não existia isso no meu tempo. Não existia. Era tudo regradinho, bonitinho. Aprendi a ler, o pobre, o rico, o médio. Hoje não. Entende? Então, há uma ação do mal aí que não estamos percebendo. Então, é por isso que no educandário a Ana sabe a proposta que a gente tem. Então, é assim, olha, a nossa missão, a de cada um que está aqui me ouvindo, a Joana, a Deise, a Fátima, o Rafael, que está começando um novo trabalho, é um menino do bem, o Alain, um ótimo advogado e assim por diante. Veja bem, trabalhar na ótica do bem só vai fluir coisas boas, vai fluir, vai fluir. Você não precisa ficar de joelhos, não. Ó, pensa bem, pensa positivo. Vai dar certo e dá certo. E não tem nenhum espírito inferior que fala, não vai dar certo. E é por isso que vale lembrar aqui o seguinte, não podemos esquecer, que as pessoas que nos magoam, que nos fizeram mal, que judiaram de nós na infância, ou na adolescência, ou no casamento, nós temos, sim, que perdoar e orar por elas, para que trilhem na espiritualidade o bom caminho. Ah, mas eu perdoo, mas não quero nem ver. Tudo bem, mas ore por ela. Ore por ela. Não tem outra saída, gente. Por mais que você tente outra coisa, não tem. Ah, mas eu não suporto ver aquela pessoa. Ah, é? Não pode. Porque essa criatura vai vir com você na outra reencarnação como seu filho, sua filha. É a lei. É a lei do amor, gente. A lei do amor. Então, nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores, eles veem a sua vontade de fazer o mal. Droga. Ah, mas eu larguei. Ah, mas experimenta só um pouquinho. Mas eu larguei. Aí entra a influência dos espíritos. A pessoa pega, fica drogada. É isso aí. Vai depender da criatura. Não é que Deus... Como é que Deus deixa acontecer isso? Ele deixa mesmo. Porque é para nos testar, ver a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança. Não é fácil, mas temos que passar por esse crivo. Eles, os espíritos, não podem te ajudar no mal, senão quando você quer o mal. É impressionante isso. Às vezes, nós temos assim, qualquer mazela, igual eu tive resfriado forte, e tosse, as coisas. Ai, meu Deus, se eu desandar, ai, Deus tem dó, mas justo eu que quero falar, que quero trabalhar. Ah, é? É para aprender a agradecer o dom da vida. É para ter o bom humor, entende? Para aprender a olhar para as estrelas, aprender a agradecer o ar, aprender a agradecer o sorriso, o abraço. Nada de mau humor. O mau humor, Valdeirês, atrai espíritos inferiores. Por isso que a doutrina quer que nos instruamos. É para virar espírita? Não, para te esclarecer, para você ter uma postura diferente, para você ser mais feliz, entende? Vamos em frente. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando você quer o mal. Se você
és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manifestarão esse pensamento em ti. Quer dizer, o suicídio e o homicídio, matando o outro e se suicidando, nunca a criatura está sozinha. Ela está acompanhada desses espíritos das sombras inferiores que querem isso aqui. O nosso sofrimento, tem inveja do que nós estamos atravessando. E muitas vezes, veja bem, você vai caminhando bonitinho, 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 mas ele pega e agride e acessora um filho seu ou uma filha sua, e ela fica de cara feia, ele fica de cara feia, e te incomoda. Ele usou esse mecanismo. Né? Ele usou esse mecanismo. Ele sabe onde é que ele atinge para você ser atingida se não consegue mexer com você. Se você está no orar e vigiar, se você pratica o bem, se você luta. É isso aí. Vai entendendo isso também. Então, se a pessoa... É impressionante isso daí. O indivíduo se suicidar, se enforcando, dando um tiro no ouvido, se jogando num lamaçal, porque esse tipo de suicídio é o voluntário. Mas e o suicídio involuntário? Qual que é, dona Madalena? Comer. Está comendo, acha que está lindo, maravilhoso, tortas e sucos e lanches e pá, e vai se empanturrando. Aí vem a diabetes, aí vem o câncer, aí vem a pressão alta. Você que arrumou, você. Ah? E não adianta falar, mas eu não estou fazendo, tá? E você está comendo sozinho? Não, com eles que querem a sua derrocada. É tudo assim, não? Vamos em frente. Eles não podem, então, te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão que vão manter esse pensamento em ti. Mata, mata, mata. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Aí os do bem chegam e retiram, mas aí vai ficar o seu livre-arbítrio. Eu faço ou não faço? Eu vou matar aquela mulher à machadada porque ela me traiu. Ah, mas os do bem não pode. Se você fizer isso, na outra vida ela vai ser sua filha, vai ser pior. Ela vai te matar. Entende? Então, para ver o equilíbrio das coisas, os do bem se aproximam para estabelecer isso daí. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha. Eu falo para mim, todas as leis morais estão na consciência. Todas. Lei de caridade, lei de amor e justiça, lei de, como fala, de adoração, tudo está na consciência. E aí, quando nós temos um procedimento desnecessário, não estamos ouvindo a nossa consciência. Isso é tão bonito, por quê? Por isso que eu acho bonito os casais, eles não precisam falar a mesma língua religiosa, mas ter uma convivência saudável para decidir junto algumas coisas para o bem da humanidade. Porque você não vai fazer uma coisa contrariando o seu marido, o marido não vai fazer nada contrariando a esposa, porque depois o bico, não? Então, é necessário, porque até a sua casa, ela tem o espírito protetor da família, né? E como tem também o espírito protetor do quarteirão. É a Joana que orienta isso.
Joana de Ângeles. Então, vamos ver lá. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. Eu tenho certeza que eu, Valderez, escolhi o certo porque eu sou feliz no que eu faço. Muito, 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 muito. Se você quer conversar com uma pessoa feliz, sou eu. Com tudo, por tudo, por tudo. Não? Ah, mas o senhor não teve problema? Lógico, lógico. E muitos. Ah? Haja visto o câncer que meu marido atravessou? Claro, entendeu? Então, e a liberdade de ceder uma ou a outra influência que exerce sobre nós. Então, aí está a suprema soberania da bondade de Deus. Nessa reencarnação, você está no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Você não foi imposto por ninguém. Você lá, antes de reencarnar, falou, eu quero vir aqui, nascer na casa do seu Joaquim e da dona Nésia. Não vou nascer num berço rico, não. Vou nascer aqui, para aprender. Eu preciso disso. O que eu fiz no passado? Não sei. O véu do esquecimento está aí, justamente para você fazer agora as opções que você precisa para a sua evolução espiritual. Tá certo? Então, vamos ouvir a nossa consciência, vamos manter o bom humor, mesmo que seja com os joelhos desconjuntados. Eu preciso falar isso também para mim, porque às vezes, de repente, eu vejo uma pessoa de cara feia, eu já fico chata também. Então, eu preciso me educar. É assim que funciona, não? Então, por isso que temos que saber dessas coisas. É para a vida do cotidiano. É isso que acontece. Então, depende de quem? De nós. Não adianta entrar na Igreja Católica e se benze e vai, conversa, está tudo bonitinho, e sai é o capeta. Não adianta ir no centro espírita, tomar paz, e não muda. Não adianta. É assim. Porque o pensamento nosso caminha 300 mil quilômetros por segundo. Então, preciso estar em boas companhias, gente. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Falar para nós mesmos, tudo vai dar certo. Quando começamos uma empreitada, estudar para passar num concurso, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Estuda e positiva, estuda e positiva. É assim que acontece. Agora, será que vai dar certo? Já não deu. Já duvidou, já não deu. Pode parar. Vamos ver a última questão da noite. Então, vocês viram por que existe isso, porque Deus é soberanamente bom e justo, ele nos dá a opção de escolher. E tem mais. Se não deu certo nessa vida, vai reencarnar para tentar na outra. E assim vai. É o progresso. É a lei do progresso. É a evolução da criatura. Nunca você achar que você é um coitado, uma coitada. Você não é nada disso. Ninguém é vítima. Nós, se sofremos agora por alguma coisa, estamos resgatando algo do passado. E aí, vamos lutando. Pronto, acabou. Não? Vamos ver a última questão da noite. Pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Eu estou com raiva de alguém, pode deixar, vou dar um trança-pé, pode deixar, vou fechar com o carro, vou fazer alguma coisa, pode deixar. Pode-se libertar-se dessa influência? Resposta: sim,
Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Olha o perigo do pensamento. Olha o perigo do pensamento. Então, você pensou, você atraiu. É igual um ímã. Então, não vai pensar. Quando veio o pensamento triste, desvia, vai arrumar a cama, vai arrumar o quintal, vai lavar o carro, vai fazer alguma coisa. Desvia. Por quê? Nós vamos libertar das más influências? Vamos, sim, mas nós temos que usar bem o pensamento. E aí nós paramos nessa questão aí e vamos para o Evangelho, tá bom? E aí, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às tentativas, nós vamos ver na semana que vem. E quando eles tentam e não conseguem, será que eles param? Vamos ver aqui. Vamos para o nosso Evangelho. Eu acho Jesus assim, ele cobra muito da gente, entende? Esse capítulo aqui, o capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos. Olha que difícil. Como é que pode Jesus pedir isso para a gente? Então, faça força de não ter inimigos. Por quê? A ótica é para amá-los. Nós estamos no item 4, 5, item 1, 2 e 3. Amai os vossos inimigos. Por isso que Jesus, a gente está estudando a Amélia no domingo, ele era incompreendido mesmo pela sua raça. Porque o medo que os sacerdotes do Sinédrio tinham dele é grande, porque esse homem só fala de amor, só fala de caridade, só cura leproso, só cura... Entende? Então, ele era um empecilho para aquela comunidade que pensava em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em poder, em poder, em poder. É isso aí. Então, aí ele vem pregar o quê? A religião de Jesus é única. Amor. Não tem outra. Não é católico, não é evangélico, não é espírita, não tem. Todos somos irmãos perante Deus. Agora, as filosofias existem para seguir os ensinamentos dele, de Jesus. Tá? E aí ele coloca, amai os vossos inimigos. Restituir o bem pelo mal. Nós estamos saindo do Livro dos Espíritos na problemática de bem e mal. Para você ficar com a consciência tranquila, você ficar feliz, você ajudar alguém, você curar um animal, você molhar uma planta que está murcha, tudo isso é caridade. Não? E aí tem que restituir o bem pelo mal. Então vamos ver o que ele fala. Está em Mateus e é uma fala de Jesus. Mateus era um cobrador de imposto e Jesus um dia chegou para ele, vem comigo. E ele se transformou em um dos discípulos de Jesus. E aí depois, 50 anos depois que Jesus ressuscitou, ele então fez o Evangelho de Mateus. E no Evangelho ele colocou as falas de Jesus. Então, Jesus disse, aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Mas isso é na Torá. Isso é na lei mosaica. Entende? Os ensinamentos dos judeus. E Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar continuidade. Amareis vosso próximo, está na lei velha, e odiarei vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam,
a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem isso também? Do povo dele. E se não saudardes senão só os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Quer dizer, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, olá, só para quem você ama? Não, tem que ser para todo mundo. E ele fala, eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, é o povo contrário à fala dele, não entrareis no reino dos céus. Quer dizer, você não vai estar bem, você não vai estar feliz, você não vai estar com a consciência tranquila, você não vai estar sendo assessorado pelos bons espíritos, porque você não está vibrando e pensando assim. Olha que essa lição completa o livro dos Espíritos. Então, amai os vossos inimigos é necessário. E não arrumar inimigo nessa reencarnação é mais ainda. Por quê? Por que você está falando isso? Porque é o seguinte, hoje, o inimigo que você arruma aqui, no futuro vai ser o seu obsessor. E no futuro, mais futuro, vai ser o seu familiar. Por quê? Porque, por bondade divina, só o amor vai fazer a criatura feliz, vai unir, não? E aí, Lucas também, que foi um médico que não conviveu com Jesus, mas ele se tornou cristão, um médico muito importante. Até aí eu tenho na minha biblioteca 2 livros sobre Lucas. Então, só que ele despertou para o cristianismo. Jesus já tinha partido. Aí ele foi atrás de Paulo e falou, o Paulo falou, faz o seguinte, você, Lucas, vai pesquisar e perguntar para todas as pessoas que conviveram com Jesus e faz o evangelho, porque eu não posso. Porque eu escrevo muitas cartas para Tessália, para Babilônia, para Etiópia. As cartas de Paulo constituem praticamente o 5º evangelho, entende? E aí, então, Lucas fez isso. Ele foi até Éfeso conversar com Maria de Nazaré, saber como foi o nascimento de Jesus, tudo aquilo lá. Então, ele também colocou no evangelho dele essa fala de Jesus. Ele colocou, está assim, ó, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis? Uma vez que a pessoa de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem o bem para você, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E é Jesus que está falando isso. E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida também emprestam desse modo para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, que é bom esperar, e então
vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, com vosso Deus é cheio de misericórdia para com você. Aí você percebe o seguinte: está falando aqui nesse trecho de Lucas que não é necessário esperarmos, quando fazemos o bem, esperarmos a gratidão. Não. Entende? A gratidão. A gratidão tem que brotar do coração do egoísta. A gratidão não é você ficar esperando, olha, eu faço isso para o meu filho, para minha filha, para o meu neto. Não fica, faz. Por quê? Deus vê tudo. Deus vê absolutamente tudo. Se Ele vê, a quem que nós queremos agradar mais? A Ele. E a nossa evolução vai depender dessa postura. E não foi isso que aconteceu com Saulo? Não foi isso? Hã? Conhecia a Torá, era um político, era isso, era aquilo, conhecia tudo. Mas o que ele fez? Perseguiu Estevão, matou Estevão. Não, porque no Velho Testamento não matarás. E ele matou Estevão, entende? A pedrada. Não estava lá que a adúltera tem que ser apedrejada. Foi o homem que colocou isso nas 10 leis de Moisés. O homem que modificou. Como é agora, tudo que você vê. Como que você vê? Não tem reprovação nas escolas, promoção automática. E o que acontece? As crianças analfabetas, não é? Então, vocês vão ver o seguinte: Deus vê tudo. E quando há uma gratidão verdadeira, isso beneficia tanto quem recebeu como quem deu. Pronto, acabou. Deus sabe tudo, não é? Então, aí fala o seguinte: olha bem, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. Faz o bem pelo bem. E não adianta falar o seguinte, eu fiz isso. Ninguém faz nada sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho. Sempre tem a companhia de outras pessoas que pensam iguais a você e o auxílio da espiritualidade abençoada. Sempre, não? E aí, se depois, ele está pedindo, Jesus, se depois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia para com você. Olha que lindo que está aqui. E aí, nós temos 8 minutos e eu preciso, vocês sabem que tem que parar, que desliga aqui. Oi, Celso, bonito, boa noite, meu filho, tudo bem? Aí o Celso está falando aqui, olha, eu gosto que você coloca, Celso. O Celso está falando assim, o trabalho nas salas de desobsessão comprova o quanto temos de inimigos. E está de acordo com os ensinamentos de Jesus nessa passagem de Mateus. E é verdade. E hoje, né, Celso, nós não podemos arrumar inimigos. Por quê? Serão nossos obsessores e nascerão na nossa família. Lembra do livro Nosso Lar? A gente não esquece do pai do André Luiz, que estava, depois que ele foi acudido em Nosso Lar, ele perguntou, a mãe teve permissão para visitá-lo, e ele falou, mãe, e meu pai? Meu filho, o seu pai está nas zonas inferiores, difícil, e ele está envolto pelas vibrações de 2 mulheres que foram suas amantes. A própria mulher falando, nossa mãe, e agora o que vai acontecer? Eu já pedi a Jesus, a Deus, vou reencarnar. Desculpa. Vou reencarnar. E ele
será o meu marido. E elas duas serão nossas filhas. Veja aqui. Amai os vossos inimigos. Tá certo? Entendemos bem? Vamos orar. Paramos aqui. Perdão. Vamos caminhar, que nós estamos muito felizes com a nossa reunião. Olha, eu quero agradecer muito vocês, porque, sabe, tomara, não é para você virar espírita, eu sou, mas tomara que com esses ensinamentos você tenha uma melhor colocação de vida na sua casa, no seu lar, com a sua família, no trabalho, cada um que chega, como que atende, a forma que fala, as vibrações que chegam. É tudo isso, não é? Se Deus quiser. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, o companheiro de todas as horas, espíritos protetores de todos da nossa família espiritual, benfeitores da humanidade, que são tantos, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida, por esta reencarnação. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar abençoado. Obrigado pelo trabalho, pelo ganha-pão. Obrigado por tudo que nos cerca, até os problemas, as dores. Sim, obrigado. Mas hoje, com muito amor, agradecemos muito a companhia do Consolador prometido, do Espiritismo, que vai cada vez mais nos tornando felizes, tolerantes, compreensíveis, entendendo que se passamos por alguma mazela, é por necessidade de evolução. E não adianta questionar. É assim. Agradecemos. Então, mestre, vem ter conosco mesmo. E que suas energias fortalecedoras cheguem até todos que nos ouvem e estão conosco, agora ou depois. E assim, com muito amor, nós pedimos que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Porque sabemos que todas as doenças começam no espírito. Abençoai os nossos familiares que estão conosco, que estão distantes. Abençoai. E os que estão na pátria espiritual também. Oh, Jesus, adentra o nosso lar, a nossa casa, para que haja a tolerância para com todos, a misericórdia para com todos, o amor para com todos. Abençoai. Abençoai o trabalho de nossos irmãos, com dificuldades, pessoas diferentes, pensares diferentes. Abençoai. Abençoai. Abençoai tudo que nos cerca. E assim, agora você pede alguma coisa, fala com Jesus, enquanto faço um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, e não nos deixeis cair nas amarras da materialidade. Não nos deixeis cair nas tentações.
do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, do mau humor. Não, não nos deixeis, porque o Senhor pode. Graças a Deus, que assim seja. Amados, linda noite com Jesus. Linda noite com Jesus. E que possamos perseverar. Por quê? Para a nossa evolução. Eu não posso mais postergar, porque eu vou sofrer muito na espiritualidade. Eu não posso. Chega, já fizemos isso. Muita paz, muita luz, meu amor, meu carinho. Fiquem com Deus. Até sexta-feira, quando continuamos com a nossa fala de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito lindo. Fiquem com Deus. Meu carinho.